Porque, meus irmãos, morar junto não é estar casado. Neste último sábado tivemos o nosso encontro de casais, ao qual o tema foi a aliança, aliança aos olhos de Deus. Depois do pastor ter trazido uma palavra abençoada para edificar os relacionamentos, minha esposa falou sobre o casamento coletivo, para aqueles que ainda não se casaram no civil, para através do casamento no civil se casarem no religioso, na igreja. E, meus irmãos, algumas pessoas com quem eu tenho falado, muitos deles dizem a mim que morar junto não precisa casar não, no civil, morar junto já é estar casado. E, meus irmãos, isso não é verdade, nem através da palavra de Deus, nem diante da lei do homem. E nós cristãos somos obrigados a ter embasamento bíblico com relação a todo tipo de assunto. Obrigado por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia é a verdade. E ela tem o melhor para nós. E lá em João capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, Bíblia. Só através da Bíblia que a gente tem a verdade. Do versículo 16 ao versículo 18, o Senhor Jesus disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volte. Ao que a mulher lhe respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. O que dissestes é verdade. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele vem de encontro com essa mulher samaritana, porque João capítulo 4 fala da mulher, Jesus e a samaritana. E quando Jesus se encontra com essa mulher samaritana, ele pede água para ela. E ela fica espantada, porque o Senhor Jesus estava falando com ela. E ela diz, como tu, sendo judeu, fala comigo, samaritana? Porque, meus irmãos, os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Porque os samaritanos eram uma mistura de hebreus com outros povos, por causa do exílio babilônico que durou 70 anos, no reinado de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Salomão, e milhares de milhares foram feitos cativos, foram levados de Jerusalém para a Babilônia, e lá eles ficaram durante 70 anos no exílio. E durante esse tempo, eles se relacionaram com outros povos, se casaram com outros povos, ou seja, fazendo com que o povo hebreu tivesse uma mistura de raça. Mas aqueles judeus que não se misturaram, que continuaram sendo judeus, se casando com os próprios judeus, eles não aceitavam isso. Eles se misturaram com outros povos, com outras culturas. E os judeus e os samaritanos, por conta disso, não se davam bem. E o Senhor Jesus, que é Deus, 100% homem, né? Ele veio como 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, né? Está lá escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, que ele mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, descreve que Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio como sendo 100% homem, ele tinha que vir como homem. E ele se esvaziou dos seus atributos divinos, como a onisciência, a onipresença, a onipotência e a presciência. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele também veio como homem, sendo 100% homem. Então Jesus precisava dormir, Jesus se cansava, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede. E o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Ele sentia tudo que a gente sente. E depois de Jesus estar fazendo as suas curas, pregando o Evangelho, o reino de Deus, Jesus vai até esse poço de Jacó e ele estava com sede e ele pede água para beber essa mulher samaritana. E essa mulher fica admirada porque Jesus fala com ela. E no versículo 16, Jesus diz, vai, chama teu marido e volte. Só fazendo uma observação, essa mulher fica admirada porque Jesus estava falando com ela,
porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas lembre-se de uma coisa, que Deus ele não faz acepção de pessoas, e Jesus também não faz, porque Jesus é Deus. E lá no versículo 16, Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volte. Ao que a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. O que disseste é verdade. Jesus vai e pede para essa mulher chamar o seu marido até o local que Jesus está presente, mas ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: dissestes a verdade, mulher. Você não tem marido, mas você já teve 5 maridos. E o que você tem agora, ele não é seu marido. Então, meus irmãos, Jesus reconhece que aqueles 5 homens com quem ela se relacionou foram oficialmente, diante da lei do homem, diante da lei de Deus, eles foram casados oficialmente. Mas agora esse relacionamento que essa mulher está tendo, Jesus não reconhece ele como casamento. Por quê? Porque eles não foram casados, nem na lei do homem e nem na lei de Deus. E como ela, não, o que significa ser casado? Significa que você está proclamando, está anunciando um compromisso entre marido e esposa e marido, entre homem e mulher. Não só de boca, mas você tem que estar diante de uma autoridade constituída por Deus, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E eu vou lhe mostrar um exemplo disso lá em Ruth, no capítulo 4, no versículo 11, está escrito: Ruth, capítulo 4, versículo 11. Mas eu vou começar lendo o versículo 8 em diante. Está escrito: o parente disse a Boaz: redime-a para ti. E ele descalçou o sapato. Versículo 9. E Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje sois testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom. E também tomei por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado entre seus irmãos. E do portão do seu lugar, hoje sois testemunhas. Versículo 11. E todo o povo que estava no portão e os anciãos responderam: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, semelhante a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Sê tu bem-sucedido em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. No versículo 11, meus irmãos, o povo que estava ali diante de Boaz, eles são testemunhas dessa aliança que Boaz e a Moabita fazem diante do povo. Vou repetir o versículo. E todo o povo que estava no portão e os anciãos responderam: somos testemunhas. Naquele tempo havia um costume de que toda aliança ou toda compra que vocês fizessem, que aquele povo fizesse, de comprar um campo ou de fazer uma aliança, uma sociedade, porque um casamento é uma sociedade também, eles tinham que ter testemunhas para carimbar, para validar, para validar aquele compromisso, aquela aliança que eles estavam fazendo. Então Boaz, os anciãos da cidade, os mais velhos, eles se sentavam à porta, nos portões da cidade. E a Bíblia diz que Boaz vai até esses anciãos, que são as testemunhas, e diz: hoje vocês são testemunhas de que eu tomo esta mulher como minha esposa. Então, meus irmãos, aqueles homens eram autoridades naquele tempo e naquela época. E para que o compromisso dele fosse validado, eles tinham que primeiro validar diante de testemunhas e diante de autoridades. Mas aquela mulher samaritana, ela não fez isso. Provavelmente ela estava tendo um caso, né? Ou ela estava em adultério, tendo relações com um homem casado, ou fornicação. Mas Jesus não reconhece que o marido, Jesus não reconhece que aquele homem, que aquela samaritana estava tendo um relacionamento
eles eram casados. Jesus não reconhece que eles eram casados. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Morar junto não é estar casado. Não é estar casado porque nem aqui na terra foi legalizado, e se não é legalizado na terra, não é legalizado, não é aceito no céu. Jesus disse: tudo que vocês concordarem ou ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, meus irmãos, se vocês querem fazer parte da instituição divina, que é o casamento, vocês têm que oficializar o relacionamento, a união de vocês diante do juiz, diante de testemunhas. Porque Jesus disse: eu não vim revogar a lei dos homens, mas vim cumprir. Então, se Jesus, que é Deus, veio obedecer, veio cumprir a lei do homem, quanto mais nós. Quanto mais nós, meus irmãos. Então, meus irmãos, se vocês querem fazer parte do casamento, me refiro àqueles que ainda não são casados, vocês têm que oficializar a união de vocês, para que vocês estejam debaixo de bênção. E vocês casando no civil, vocês vão estar ligando na terra. Eu faço outra pergunta a vocês. Meus irmãos. Já que alguns dizem que morar junto é estar casado, me mostre o estado civil da identidade de vocês. Se morar junto significa estar casado, por que na identidade de vocês estão solteiro, tanto do homem como da mulher? Está solteiro porque aqui na terra nenhuma autoridade reconheceu essa união como uma aliança, como um relacionamento conjugal, mas é só amigável. Então, meus irmãos, morar junto não é estar casado, porque a identidade tanto do homem como da mulher continua lá o estado civil de solteiro. E para que isso mude, eles têm que se casar no civil, e depois que eles se casam no civil, a certidão de nascimento de ambos ficam lá no cartório, e eles dão uma certidão para os dois, só que essa certidão não é de nascimento, e sim de casamento. E essa certidão vai ser usada para você mudar o estado civil, atualizar sua carteira, seu RG, seu CPF, sua carteira de trabalho, título de eleitor, tudo, todos os seus documentos. E agora sim, vocês legalmente na terra estão diante das autoridades, sendo reconhecidos como cônjuges, como marido e esposa. Agora sim, vocês estão realmente casados. E se vocês ligaram isso na terra, agora vocês ligaram no céu. Então, meus irmãos, o casamento é uma instituição divina e vocês precisam fazer parte dela. E para vocês fazerem parte dela, para vocês poderem fazer parte dela, vocês têm que legalizar a aliança de vocês. Vocês têm que entrar na aliança divina de Deus, que é o casamento. Então, procurem os fóruns, procurem, se provavelmente está sendo pago agora o casamento no civil, porque por causa da pandemia, mas a gente às vezes gasta dinheiro com tanta coisa que não é tão importante. E o casamento, meu irmão, dentro dos princípios de Deus, é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida, abaixo de Deus. Então eu peço a vocês, façam um esforço. É uns R$ 300, quase R$ 300, 300 e poucos reais para vocês se casarem no civil, se for pago. Mas caso contrário, se for grátis, melhor ainda. Mas oficialize a união de vocês, para que vocês estejam debaixo de bênção, debaixo da bênção de Deus e debaixo da bênção do seu pastor. E vocês também possam se casar na igreja, que é um sonho para muitos. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. E fica na paz do Senhor Jesus.